ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente, aviso bem rapidinho. A gente mudou a ordem dos episódios. Então, por exemplo, nesse eu ainda estou morando em São Francisco, em outros a Patrícia já vai estar no Brasil, e aí essa grande loucura de estar sempre se movimentando. Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã de São Francisco. Nesse momento, Patrícia não está online, talvez ela entre, talvez não, fica aí um mistério para vocês. Hoje a gente tem uma convidada muito maravilhosa, que eu fui vendo assim a descrição e conhecendo um pouco mais, e todas as caixinhas dava check, check, check. Falei, gente, muito potencial para ser amiga da vida. Então, eu vou apresentar aqui a Bárbara para vocês. A Bárbara é brasiliense, nascida em São Paulo. Ela é designer de formação, ativista pelo direito das mulheres e dos animais e comunicadora num podcast que eu adoro, que é o Outras Mamas Podcast. A Bárbara nos contou que ela gosta de solucionar problemas, de questionar e de trazer à tona temas que possibilitam mudar o mundo coletivamente. Ela já teve experiências vivendo na Alemanha, nos Estados Unidos e é bailarina por amor. Então, seja bem-vinda, Bárbara. Estou muito empolgada de fazer esse bate-papo, de conhecer um pouco mais. Muito feliz por você ter aceitado o convite. Queria pedir para você contar um pouco da sua trajetória pessoal, profissional até esse momento. Oi, Flávia. Obrigada pela introdução toda, obrigada pelo convite. Eu adoro gravar podcasts de outras pessoas. Esses últimos 2 anos não tem acontecido muito, por incrível que pareça, apesar de estar todo mundo online. E é legal ter outra dinâmica, assim, diferente do que é no Outras Mãos. Pois bem, vamos lá. Eu falo sempre que eu sou brasiliense, nasci em São Paulo, porque é isso mesmo, eu só nasci em São Paulo. Depois de 28 anos eu voltei para São Paulo, morei mais 2 anos e meio lá, e aí começou a pandemia, e eu falei, meu Deus, eu preciso voltar para Brasília, que é meu lugar de afeto, assim, apesar de me considerar uma cidadã do mundo que consegue viver em qualquer lugar. Eu sou bem o perfil de vocês mesmo, assim, sabe? Eu adoro essa transição, essa troca de cultura e conhecer pessoas diferentes e me adaptar, me descobrir outras pessoas também quando eu estou em outros lugares. Então, viajar é uma coisa muito importante para mim e essas experiências interculturais são muito importantes. E foi uma coisa que sempre existiu para mim, na verdade. Tem uma coisa de Brasília que é todo mundo que cresce aqui, pelo menos da minha geração, assim, em algum momento quis sair, porque é uma cidade muito... Era, pelo menos, uma cidade muito parada, assim, principalmente na minha adolescência. Era uma cidade muito parada, com poucas pessoas transitando nas ruas. Quem já veio em Brasília sabe que é assim. E não tinha muito evento, não tinha uma vida cultural muito agitada, e eu tinha essa ansiedade de adolescente de querer conhecer o mundo, até porque na época, é bom lembrar aqui, que não tinha a internet que a gente tem hoje, né? Não tinha as redes sociais que a gente tem hoje, de ficar vendo pessoas do mundo inteiro e trocando e vendo pessoas falando. Não tinha, era o Orkut e poucas outras coisas, né? Um vídeo ou outro, mas eu tinha muito essa ansiedade. E aí eu acabei indo fazer intercâmbio escolar mesmo na Alemanha. Por acaso, eu nem queria, eu queria ir para a Europa,
mas eu acho que uma visão muito idealizada do que seria ir para a Europa, mas porque eu queria aprender francês. E eu fui para uma ONG que chama AFS, que meio que você não pode escolher muito bem para onde você vai. Você põe uma lista, a ordem dos países que você quer ir, e eles vão tentar achar uma família que voluntariamente vai te receber. E eu tenho diabetes tipo 1, então essa é uma coisa que sempre foi muito pautada na minha vida também, e não conseguiram uma família com uma pessoa diabética na família para me receber, eu acabei indo para a Alemanha. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim, em termos de revolução mesmo, de me descobrir. Eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar, nunca que eu teria um podcast como eu era antes, sabe? E eu fui muito bem acolhida, eu conheci o interior da Alemanha, que é muito diferente das cidades grandes, né, das grandes capitais do mundo, e ver outras perspectivas, conhecer muito mais a fundo a história mesmo de como eu morei na antiga Alemanha Oriental, né, que seria que foi parte da União Soviética. Então, assim, outro mundo mesmo, sabe? E aí voltar para o Brasil, ter esse choque cultural de volta, nessa pressão de ter que decidir o que você vai ser profissionalmente. Eu acabei escolhendo design, porque desenho industrial, na verdade, na época, na UNB, porque eu queria fazer moda, eu queria ser estilista. E vida vai, vida vem, acabei mudando. Desisti de moda logo no começo, que eu descobri que eu não tinha o... Como é que chama? Esse espírito de concorrência, assim, que tem que ter na moda, sabe? De competição. Eu não sou uma pessoa muito competitiva. Gostei da definição, espírito de concorrência. Essa competitividade que a moda exige, eu não tenho, gente. Eu sou uma pessoa, eu descobri desde cedo que eu sou uma pessoa da coletividade mesmo. E eu preciso de uns trabalhos mais coletivos. E aí acabou que eu formei, trabalhei muito com cultura aqui em Brasília, muito na cena musical daqui, de teatro, tanto com direção de arte, design, a parte publicitária mesmo, quanto como, sei lá, cenografia. Eu fui designer da banda Móveis Coloniais de Acaju, a qual eu era fãzíssima na época, então foi maravilhoso. E fui fazendo freela, eu sempre fui muito de fazer freela. E segui, em 2014, apareceu uma oportunidade de ir para Nova York, na verdade, para trabalhar com motion design, que é basicamente uma animação 2D, né? E eu nunca tinha feito, eu falei, ó, nunca fiz, mas estou disposta. E era exatamente para a ONG pela qual eu fiz intercâmbio para a Alemanha. E eles falaram, não, já que você fez intercâmbio com a gente prefere alguém que tenha experiência intercultural, entenda como funciona a ONG, do que um designer que seja muito foda em motion e faça. Aí pode falar palavrão? Não, não tem isso de falar. Eu falo bastante, relativamente bastante. Pode falar sim. Tá. Não tem problema. Tá bom. E aí fiquei lá, na verdade foram 5 meses, eles queriam me contratar por mais tempo, mas a questão de visto nos Estados Unidos é uma coisa de trabalho, é muito caro, né, para as empresas, para as ONGs, e acabaram desistindo. Eu trabalhei de home office muito tempo para eles, daqui de Brasília mesmo. Mais tarde eu voltei para São Paulo e finalmente voltei para minha cidade natal. Foi uma oportunidade que surgiu, na época meu companheiro conseguiu um emprego lá e a gente foi, e aí que meio que deu uma revolucionada, porque o que aconteceu foi 6 meses antes, 1 ano antes de ir para São Paulo, eu virei vegana, quase 1 ano antes. Eu virei vegana e eu fui me afastando um pouco do trabalho, do mercado de trabalho tradicional, assim, dos freelas que eu fazia. Eu fui cansando um pouco de trabalhar com essas temáticas, fui me interessando cada vez mais por veganismo, e eu cheguei em São Paulo meio sem saber o que fazer, assim. E aí eu conheci a Thaís, que é minha sócia parceira de podcast, a Thaís Goldporn, e ela falou, tô lendo aqui a Política Sexual da Carne, você já leu? Aí eu falei, tô lendo também. Nossa, eu tô amando, eu acho que a gente podia fazer um clube de leitura para falar sobre esse livro. Eu falei, muito legal. Pô, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, não conhecia ninguém. Clube do Livro, perfeito para conhecer pessoas, né, fazer amizades. Ainda mais mulheres, que eu sempre quis muito ter um grupo muito grande de amigas mulheres para discutir questões de feminismo, que era uma coisa que eu não tinha com as minhas outras amigas, né, mais de infância e tal. E aí ela falou, pô, mas eu acho que o clube de leitura talvez não dê muito certo, porque acaba sendo meio restrito, tem problema de horário de encontro. São Paulo é coisa complicada encontrar as pessoas em São Paulo, é muito difícil, gente, encontrar as pessoas em São Paulo. Não sei se seja por acaso no meio da rua, mas marcar pra gente encontrar é muito difícil. Aí ela falou, vamos fazer um podcast? Eu falei, olha, não sei como faz, mas posso aprender.
E foi, e a gente começou. Os 9 primeiros episódios do Outras Mãos Podcast são a gente lendo o livro, basicamente capítulo por capítulo, e falando sobre os assuntos do livro, e tentando trazer a realidade brasileira para o livro, porque é um livro escrito por uma autora estadunidense, então, e nos anos 70, ela começou a escrever nos anos 70, então é uma realidade completamente diferente da nossa. E aí meio que estourou, assim, a gente levou um susto, sabe? Quando terminaram 9 episódios, a gente falou, tá, e agora o que a gente faz? E as pessoas falaram, continua. A gente falou, então bora continuar. E resolvemos continuar, estamos aqui, amanhã vão fazer 4 anos de Outros Mãos Podcast. E sempre se reinventando, e eu tive que me reinventar constantemente, porque além de perder, eu já era uma pessoa tímida, que perdeu a timidez do dia a dia durante o intercâmbio, quando eu tinha 16, 17 anos, e eu tive que perder a minha timidez de falar sobre mim para as outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, falar publicamente, né, das coisas que eu penso, das coisas que eu estou estudando, fora da faculdade, fora dos grupos de amigos. Então, Outras Mamas, ele me permitiu assumir essa personalidade de ser comunicadora, de me reconhecer como comunicadora e entender, na verdade, que eu gosto muito de comunicação, mais até do que da parte de design gráfico mesmo, que acaba que é o que eu faço no dia a dia, mas pela possibilidade dessa troca mesmo, constante que a gente tem com as pessoas quando a gente está se comunicando. Então, Outras Mamas, ele tem um sucesso muito grande assim nas redes sociais, e parte disso é um constante estudo mesmo de redes sociais, que é uma coisa que eu adoro. Eu detesto algumas dinâmicas de redes sociais, mas eu adoro estudar como elas funcionam e como as pessoas estão conversando. Então, eu sou total tia de TikTok mesmo, gosto, assisto vídeos todos os dias, tô no Twitter, tô no Instagram, eu tô em todas as redes que surgir, eu vou estar para ver o que está acontecendo. Não para estar na crista da onda, mas pelo interesse de ver como que a sociedade funciona nesse meio da internet, né? Porque a gente tem, eu não sei quantos anos você tem, Flávia, mas eu imagino que é uma idade muito próxima da minha. Sim, eu fiquei É... aqui curiosa. Quantos anos você eu tem? tenho 33. 33, tem 28. Eu imaginei que fosse mais ou menos próximo dos meus Uhum. irmãos, assim, um pouco mais nova. Então, a gente pegou essa transição da internet, né? De uma galera que não tinha internet quando era criança, que não tinha esse tipo de comunicação e foi sendo inserida aos poucos, assim, no dia a dia. E tem várias coisas contra, depois pode gravar outro podcast falando mal da internet. Mas eu acho uma ferramenta meio incrível, assim, de dinâmica, de estudar comunicação e de aproximar pessoas e culturas diferentes. Ai, maravilha! Eu acho muito curioso que eu também passo por esse processo de me entender comunicadora, que eu sou, minha primeira formação foi em comunicação também, e eu tive muitas crises. E aí, de repente, é isso, uma hora eu resolvo, tô aqui fazendo um podcast, tô escrevendo também. Então, eu acho muito engraçado, né, pra gente se apropriar da nossa própria história e ter a coragem, porque é uma exposição. Eu acho ainda que podcast é uma exposição que te preserva um pouco, que a gente não tá lá necessariamente colocando Sim. nossa cara, mas querendo ou não, se tem alguém ouvindo frequentemente, vai aprender muito sobre a gente, né? E aí é uma coisinha ainda que eu sou um pouco relutante. É engraçado, porque tem isso do podcast, não tem o nosso rosto, né? É diferente, óbvio, tem os podcasts que estão aí no YouTube e tudo, mas a gente não tá. E a gente escolhe também não tá, apesar de ter alguns videozinhos com a gente na internet, a gente escolhe não estar, até pela preservação da nossa imagem pessoal mesmo. Meu Instagram é aberto, não tenho problema com isso, mas assim, as pessoas associarem a minha voz, a minha imagem e tal, eu gosto de ter um pouquinho desse mistério. E é muito esquisito quando alguém em algum momento eu vou para uma feira vegana, alguma coisa assim, alguém me para na rua e fala Babi, e eu levo um susto e falo, não conheço essa pessoa. E eu sou muito boa de fisionomia. Então, para eu olhar para a pessoa e fazer assim, tipo, eu não conheço essa pessoa. Ela, nossa, sou muito fã de Outras Mãos. Eu, ufa, ainda bem. Mas é esquisito, assim, é uma sensação esquisita, sabe? Porque até então é só eu, você que está do outro lado da tela e só o microfone, né? Sim, Mas tem essa sim. coisa da comunicação, eu acho que ela aproximar as pessoas, né? E a gente se aproxima pelas ideias. Então, é uma aproximação muito mais genuína, inclusive, do que só uma imagem, do que só uma foto, né? Com descrição, sei lá. Sim, com certeza. E eu queria que você falasse um pouco mais
Você já comenta um pouco essa aproximação com o veganismo, mas o próprio feminismo, né? Quando que é esse momento que você se entende feminista? Que a gente sempre traz aqui, eu acho que na primeira temporada a gente falava mais desse primeiro contato, quando a gente percebe, né, todas as opressões, todas as alterações que a nossa vida sofreu, né, por conta de machismo. E aí, esse momento que você se entende como feminista e depois o processo quando você descobre o veganismo, com a sua transição. E aí, se você teve uma transição, porque eu me tornei vegetariana muito, muito cedo, com 14 anos, então eu tive um longo tempo ali de ovo-lacto vegetarianismo até eu chegar lá nesse momento de entender e de começar a pesquisar mais sobre o veganismo. Então eu queria que você contasse esses dois momentos, né? Já que a primeira temporada de vocês ali, os primeiros episódios são muito sobre o livro da Carol Adams e vocês estão realmente se constroem, né, para discutir veganismo e feminismo. Se você pudesse trazer a sua experiência pessoal mesmo, acho que seria bacana. Então, eu acho que, como a maioria das mulheres, eu fui experimentando a necessidade do feminismo, né, na pele, assim. Eu, inclusive, às vezes eu lembro, aí eu fico com vergonha de mim mesma, que eu já falei a frase de, não, tipo, eu não preciso do feminismo, sabe? Tipo, eu entendo que a sociedade funciona dessa forma e que eu posso fazer para mudar alguma coisa. Mas foi sentir na pele, assim, principalmente dentro de um relacionamento que não estava dando certo, né? Um relacionamento hétero-cis, é importante dizer aqui, porque eu acho que tem mais, inclusive mais complicações, né, com relação a gênero, mas que foram várias coisas que eu fui tendo em passe, assim, de briga com meu companheiro da época e falar, cara, isso não dá certo, não dá certo, não dá certo, e eu não conseguia explicar por que não estava certo. E aí eu entrei para terapia, porque eu falei, olha, não estamos conseguindo conversar, entrei para terapia, e aí a minha terapeuta era feminista. E ela nunca nomeou isso, nunca nomeou. Mas, óbvio, né, tem toda a influência, assim, e aí eu fui começando a entender, começando a perceber que talvez as coisas não precisavam ser do jeito que elas eram, só porque elas eram assim, né? Porque a gente tem muito essa coisa de aceitar muitas das coisas que são hegemônicas, porque elas simplesmente são assim e a gente não questiona. Mas eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu só não questionava a questão de gênero, né? E aí eu fui, no processo terapêutico, eu fui me descobrindo e entendendo cada vez mais e fazendo algumas leituras, li livros que hoje em dia são extremamente problemáticos, como, por exemplo, o Mito da Beleza, etc. Mas que dentro de um primeiro momento, que eu acho que é o primeiro contato que a gente tem com o feminismo, do feminismo liberal, foi ótimo, assim. E foi uma transição muito rápida, sabe? Assim, eu acho que foi em 2016 que eu entrei na terapia. Em 2017 eu já era vegana. E em 2018 eu já estava fazendo podcast. Então, foi uma coisa que começou no feminismo liberal. Se você entrar no meu Medium, vai ter uns textos lá que são ali bem, não vazios, eu não acho que sejam vazios, porque são de experiência pessoal, mas de superficiais mesmo, superficialidade teórica, porque eu não tinha a carga teórica que eu tenho hoje, mas de entender que não, que a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser. E para esse momento que eu estava ali na terapia, me tentando terminar um relacionamento que não estava legal para mim, foi muito importante para eu conseguir me libertar, tanto do relacionamento quanto das minhas próprias prisões, assim. Inclusive questionar as coisas da minha família, enfim, que é muito complexo quando você ainda envolve outras pessoas nesse quesito, né? E aí comecei a ler a Política Sexual da Carne, comecei a pesquisar um pouco mais sobre veganismo. Na verdade, o meu contato com o veganismo, já falei isso várias vezes no podcast, foi completamente idiota a motivação. Eu chamo idiota mesmo, porque era assim, eu e um grupo de mais 5 amigos, a gente resolveu que ia fazer uma competição para ver quem emagrecia. Gente, eu fico com vergonha às vezes, eu olho para quem ia emagrecer mais rápido, quem que ia emagrecer mais rápido em um mês. E aí, o meu atual companheiro, que na época era só o meu amigo, falou, vamos fazer um mês vegano comigo? Eu falei, beleza, bora. Eu nunca fui fã de carne, eu sempre gostei de pratos específicos que tinham produtos de origem animal. Eu sempre gostei muito de queijo, porque criação, minha mãe é mineira, etc. Eu sempre comi muito pão de queijo e tal. Foi a última coisa que eu comi, foi um pão de queijo, inclusive. Mas nunca gostei muito de carne. Então, para mim, ser vegana foi tipo, tá, só preciso verificar aqui os ingredientes. E aí, eu fiz um mês. Nesse um mês, o Vitor me chamou para assistir uns documentários. Aí eu assisti. Falei, não, tá meio ruim agora. Agora eu estou desconfortável. Antes era só um tipo, não, beleza, uma dieta nova, sabe? Mas aí eu assisti o Cowspiracy,
que foi o que pegou mais para mim, essa consciência ambiental e de entender que eu estava fazendo parte desse sistema que destrói o meio ambiente, o futuro da humanidade está perdido, aquele momento de desesperança, Ai, você assim, sabe que eu não total, consigo sabe? assistir mais nada. Eu não consigo Eu não assistir assisto mais mais nada. nada. Eu falei assim, eu já É. tive minha cosa quando eu era bem novinha. Foi suficiente. Eu falo, eu não quero mais ficar deprimida. Eu não assisto também, eu sou igualzinha, eu não assisto, não faço questão de assistir, não quero ver vídeos, não. Animal, não me mande vídeo de animal sofrendo, não sou obrigada, eu já sou vegana. Mas eu tive esse momento e aí foi um intensivão, assim, foi eu e o Vitor meio nesse processo de se conhecer melhor, porque a gente já era amigo, mas se conhecer melhor e entrar no veganismo juntos, a gente foi meio parceiro, é muito bom quando você tem alguém do seu lado te acompanhando, né? E se ajudou, assim, a gente virou vegano mais ou menos junto, e foi ótimo ter esse incentivo, claro. E foi melhor ainda quando eu conheci a Thaís e conheci outras mulheres veganas, e a gente montou o podcast e a gente começou a formar essa rede de mulheres veganas, né? Do Brasil inteiro, assim. Então, conheço veganas no mundo inteiro e no Brasil inteiro, graças ao podcast, que só fortalece cada vez mais. E aí o feminismo ele foi mudando junto com o meu veganismo, que todos os dois começaram dentro de uma perspectiva mais liberal e foram indo cada vez para uma coisa mais interseccional, mais popular e mais preocupada com os recortes de raça e classe, né? Porque é inevitável a gente chegar nesse ponto, assim. Eu sinto que é esse momento de desconforto que algumas pessoas não conseguem passar, sabe? Chega no limite que elas sabem, não, a partir daqui eu não consigo mais ir, também sem julgamentos, tá? De quem não consegue passar desse ponto. Mas a partir daqui eu não consigo mais ir porque vai mudar totalmente minha perspectiva de vida e eu não quero que essa mudança aconteça. E para mim não é desconfortável. Eu entendo que a contradição, ela faz parte do sistema e não de mim, né? É só porque eu tô aqui dentro. Mas tem algumas contradições que a gente tem que viver, a gente só não pode se esconder delas, na verdade. Nossa, que importante essa constatação, né? Que a contradição faz parte do sistema, porque eu acho que a gente vivendo na pele, e tem até um episódio de vocês que eu acho que é, como que era? Até anotei. É vegana, mas chama outra de vaca. Fica aí a indicação, porque tem muito disso, né? De outras pessoas quererem apontar a contradição no nosso discurso, na nossa identidade, enfim, várias outras coisas para desqualificar uma tentativa, né? Que você tá de ser vegetariano, de ser vegano, de não consumir em tal lugar, de, enfim, buscar outras maneiras que não a tradicional. Então, assim, o começo a gente entra ali mais no veganismo, feminismo, mas vocês dão uma diversificada, né? Hoje em dia vocês têm episódios sobre não monogamia, sobre várias outras questões que eu acho que é bem interessante e amplia o público de vocês. Você sente que isso aconteceu agora, que o seu público do podcast e outras mamas já está muito mais diversificado no sentido não só pessoas que se identificam com o feminismo ou com o veganismo estão lá escutando, você consegue perceber se existe uma assim, essa diversidade de pessoas ouvindo e se comunicando com vocês. Sim, tem cada vez mais. Ainda não é a diversidade representativa da realidade do nosso país. E a gente queria que fosse, mas a gente sabe também que tem as limitações da ferramenta, da linguagem, que são várias das formas de divulgação também, são várias limitações que a gente tem com relação ao nosso discurso, né? Eu acho que no começo, principalmente, quando a gente estava falando só ali da política sexual da carne, que é esse livro da Carol J. Adams, uma autora estadunidense, norte-americana, né? Que ela se reconhecia como feminista radical, isso tudo limitava o espectro do nosso feminismo, do nosso veganismo, a mulheres cis, brancas, né, héteros ali, classe média, e isso limitava, inclusive, o nosso público. A partir do momento que a gente começa a expandir as nossas convidadas e tentar abrir mais para outras pessoas, pela necessidade de coerência do discurso mesmo, se a gente está estudando raça e classe, se a gente está promovendo, de fato, uma justiça social e ambiental, a gente precisa incluir outras pessoas, outras classes sociais e outros grupos étnicos, inclusive. E à medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi expandindo o nosso público. Como eu falei, ainda não é uma representatividade da realidade brasileira, mas eu acho que faz parte muito da limitação da plataforma, principalmente. Não é todo mundo que ouve podcast ainda, né? Mas é muito legal e é muito interessante a gente chegar para
para convidadas, tipo a Geni, né, do Geni Papos, falando sobre não monogamia, ela fala, nossa, eu gosto muito do trabalho de vocês, cara, dá um quentinho no coração. Primeiro que eu não sabia nem que você ouvia, né? Às vezes eu falo assim, eu fico chocada com as pessoas, nossa, eu adoro o podcast de vocês. Eu falei, gente, que chocante saber que você ouve. Mas é muito interessante, isso é uma busca, inclusive, nossa, né? Muito mais do que expandir o público pela expansão do público em si, mas é uma busca nossa, da nossa curiosidade de entender outros processos e outras formas de viver que não só a que a gente cresceu vivendo, né? Eu acho que, principalmente, muita gente questiona por que a gente tem episódio sobre não monogamia, mas porque tem tudo a ver com todo o resto que a gente está falando, né? De coletividade, de compartilhamento de outros saberes, de conseguir olhar para outra pessoa e outros seres de forma mais empática, né? E sem ser uma forma individualizante, sem ser uma forma que só foca no sucesso individual das pessoas, que é muito o que o liberalismo vem. Então, quando a gente vai quebrando toda a ideia capitalista de vida, todo o modo de vida imperial que a gente vive, eu acho que as outras coisas vão vindo como consequência, assim, sabe? Sim, e eu coloquei o da não monogamia como um exemplo, mas só porque foi o primeiro que me veio à cabeça, mas também porque para mim está muito relacionado, né, com todas essas outras questões. Enfim, é bem incrível mesmo, que é um pacote todo, né? A gente vai pensar em cada esfera da nossa vida, tentando trazer novas perspectivas. E nesse sentido, e vejo que o trabalho de vocês tem muito isso, né? E na sua fala também. Mas eu queria que você explicasse aí para quem, porque nosso podcast traz convidados de diversas áreas, e eu acho que é a primeira vez que a gente está aqui trazendo, que estamos colocando esse espaço também para falar sobre veganismo, e muita gente ainda não conhece, embora a gente esteja falando sobre como, enfim, a nossa comida, a nossa alimentação, nosso modo de viver, que é muito ligado ao norte global, né? E não necessariamente a gente está olhando para as nossas origens, enfim. Então, se você pudesse trazer um pouco essa perspectiva decolonial do veganismo, como que ela tem atravessado o trabalho de vocês, atravessado a sua experiência pessoal também, e como que isso diverge, né, desse primeiro momento do seu veganismo, que, enfim, você é puxado para uma questão de saúde, de dieta, e depois expande, né, para tantas outras questões. Eu acho que foi todo um processo, né? Eu comecei muito pela questão de saúde e dieta, como eu já falei, você explicou agora, mas depois a questão, principalmente depois de assistir vários documentários, a questão de empatia, de compaixão animal veio muito forte, assim. E aí, não é só muito sofrido para a gente, mas eu acho, inclusive, que limita um pouco também a nossa ideia de veganismo como uma coisa global e uma coisa que a gente pode compartilhar com as pessoas de uma maneira mais leve, entendendo que isso é um problema muito maior do sistema do que de indivíduos comendo outros animais de outras espécies, né? E à medida que isso foi se transformando dentro de mim, nos estudos para compartilhar essas ideias no Outras Mamas, a gente foi batendo o tempo inteiro nessa tecla de o que é um veganismo brasileiro, o que é um veganismo brasileiro, o que é um movimento vegano brasileiro. Porque toda vez que aparece alguma reportagem, alguma matéria falando sobre veganismo, é assim, o veganismo no Brasil. E, na verdade, como qualquer luta social, porque é uma luta social, o veganismo são vários veganismos, né? Assim como você tem várias vertentes do feminismo, você tem várias vertentes do veganismo. E isso é uma coisa que a gente foi descobrindo que, na realidade, basicamente só tem no Brasil. Não tem em outros países do mundo. Então, se você viaja, eu depois de virar vegana já viajei para outros lugares, já fui para a Europa, né? Já fui para os Estados Unidos e é outra realidade. É outra realidade o veganismo que acontece lá. É um veganismo muito de mercado, é um veganismo muito focado na questão da exploração animal pelo julgamento da moralidade, do que é certo e errado. Então, tipo, é errado comer animais, ok, mas a partir desse momento, o que a gente faz? A gente tem as ferramentas para poder lidar com essa questão moral de ser errado comer animais, né? É errado mesmo ou é uma questão que foi construída? Todos esses questionamentos a gente vai fazendo, e aqui no Brasil a gente tem uma questão muito peculiar, que é um movimento de agricultura familiar muito grande, né? Não grande o suficiente
não o quão grande a gente gostaria que fosse, mas a gente tem um problema muito grande de fome e a gente tem um problema que é essa contradição eterna do agro ser o grande motor do nosso país, não o motor financeiro e de emprego das pessoas, mas assim, a grande propaganda do Brasil é o agro e de produção de grãos e etc. E ao mesmo tempo a gente tem uma população passando fome e pessoas questionando esse sistema o tempo inteiro, mas sem ter alguma alternativa concreta, né? Então, essa necessidade de ver o veganismo de uma forma decolonial tira a centralidade da Europa, que vem com esse veganismo que é muito branco, hétero, cis, biologizante, inclusive, que esse é um grande problema da política sexual da carne, né? De separar muito entre fêmeas e machos e como se dá essa diferenciação de exploração entre os animais de acordo com o seu gênero. E não relaciona isso de forma direta também com as outras múltiplas sexualidades e gêneros que a gente tem como seres humanos, como sociedade, né? Então, ver o veganismo dessa forma decolonial é, inclusive, trazer os saberes que a gente tem aqui de cultura indígena, os alimentos, né? Você não deixar apagar essa alimentação que a gente tem quilombola, indígena aqui no Brasil, porque tá tendo a sensação que eu tenho às vezes, só às vezes, tá, gente? Não sempre, só para não deixar todo mundo desesperado. Mas é que tudo vai virar hambúrguer. A Ju, minha amiga, Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos, ela fala, não aguento mais uma hamburgueria nessa cidade. E mesmo quando são comidas veganas, o que abre novo é uma hamburgueria. Então, assim, a sensação é que tudo vai ser americanizado e vai virar hambúrguer. E quando a gente traz o veganismo decolonial, a gente tira essa ideia da Vegan Society, que escreveu lá em 1944, que é o possível praticável para tirar tudo de produto de origem animal da sua alimentação, e você traz para a prática, né? O que a gente pode fazer no dia a dia para não prejudicar a vida dos animais, não prejudicar a nossa vida como sociedade, né? Porque os povos tradicionais, eles também exploram animais, de certa forma, dentro desse conceito de exploração que a gente tem, né? De caçar, de pescar para comer. Mas é uma outra relação com a qual a gente não sabe nem como que é. Pelo menos para mim, que vive na cidade, que cresceu na cidade e que cresceu comendo carne, fazendo churrasco no final de semana com a família, eu não sei como que é essa relação. E a gente não tem nem abertura para saber como é, porque a gente não tem contato com essas populações. Então, se aproximar disso, se aproximar dessas culturas, se aproximar desses conhecimentos, traz para a localidade, que aqui é um veganismo brasileiro ou sul-americano, se você quiser expandir, né? Tem algumas pessoas no restante da América do Sul que estão produzindo alguns conhecimentos sobre isso, mas ainda é muito escasso. Então, é basicamente isso, assim, essa importância da gente centralizar as discussões para a gente não ficar sendo pautado só pelos autores estadunidenses ou europeus, né? Com certeza, quando você falou que o agro é o motor, só me vem o agro é o motor do desmatamento no Brasil, né? Sim, A gente sim. tem que levar em consideração todos esses aspectos, senão é isso, a gente vai viver numa loja, viver, entender, estudar, produzir conteúdo em uma loja que não é a nossa, que não nos representa, não representa a especificidade do nosso país, né? Que já é tão grande, que já tem tanta diversidade dentro. Eu acho esse trabalho que vocês estão fazendo extremamente importante. E agora eu queria que você contasse um pouco mais para a gente das suas experiências aí no exterior, que eu acho que também conversa muito aqui com os nossos convidados. A gente sempre tenta trazer um pouco do que foi aprendido, das transformações que a gente tem, desse desconforto também, desse lugar de desconforto, que é o sair e também o retornar. A gente tem falado muito sobre isso, né? Da dificuldade de você também entender quem é você quando volta, né? No nosso caso aqui, seria no Brasil. Então, você comentou um pouco, né, brevemente, da sua experiência na Alemanha, nos Estados Unidos. Se você quiser contar, acho que é legal também. Eu acho que, bom, a gente sabe que viver no Brasil é essa grande contradição em que a gente está sempre... a gente gosta, a gente curte muitas coisas que acontecem aqui, mas ao mesmo tempo a gente está sempre nessa luta para tentar entender todas essas grandes desigualdades que a gente vive aqui dentro. E como eu falei, quando eu era adolescente, a única coisa que eu queria era sair de Brasília. Meu grande objetivo era sair de Brasília, eu precisava sair dessa cidade. E
o primeiro choque que eu tive foi ir para uma cidade que tem 5 mil habitantes no interior da Alemanha, assim. Para mim foi tipo, o que eu estou fazendo aqui? Além de eu ser muito tímida, etc. E aprender uma língua que eu não falava nada. Eu falava, oi, tudo bom? Meu nome é Bárbara, tenho 16 anos, eu não sei falar alemão. Era a única coisa que eu sabia falar. E depois de um ano, obviamente, eu falava alemão. Eu ainda falo alemão. Mas eu acho que nesse primeiro momento, além do choque cultural de ver as diferenças de um país que, né, querendo ou não, é ali os donos da União Europeia, essa desigualdade social, o estilo de vida que é muito mais lento, muito mais tranquilão, assim, do que é aqui no Brasil, essa rotina, óbvio, eles podem se dar o privilégio de ter essa rotina muito mais leve do que o que a gente tem aqui no Brasil, de trabalho, de comunidade, etc. Voltar para o Brasil foi a primeira vez que eu me dei de cara com essas desigualdades, sabe? E eu falava, nossa, tá tudo errado nesse país. Não que na Alemanha estivesse certo, mas assim, está tudo errado no Brasil. E aí eu fui crescendo e estudando e entendendo também todos os problemas que existem na Alemanha hoje em dia e que já existiam na época. Mas ir para os Estados Unidos foi uma experiência diferente, assim, porque eu já era adulto, já tinha formado na faculdade. Eu estava indo para essa experiência que eu sabia que ia ser intercultural desde o começo, porque era uma ONG com pessoas de vários países no mundo inteiro. E aí foi um momento de me reconhecer brasileira estando fora do Brasil, sabe? De fato abraçar esse orgulho de ser brasileira e entender que não, tá, tudo bem, a gente vive essas dualidades, essa contradição 100% do tempo, mas ainda assim eu sinto orgulho e eu entendo que isso faz parte da minha história. Tanto por preconceitos das pessoas que a gente vive, que nos primeiros momentos, quando eu era adolescente, eu não conseguia lidar com isso. As pessoas olhavam para mim, eu preciso dizer aqui que eu sou branca, dos olhos claros e com cabelo claro também. Mas as pessoas olhavam para mim, elas não entendiam de onde eu era. E eu falava, tipo, mas assim, uma diferença tão absurda assim, de vocês, né? Pelo menos as pessoas que estavam à minha volta lá na Alemanha, porque era uma cidade muito pequena no interior. Elas falaram, não, esse movimento é meio esquisito, é diferente. Tem alguma coisa esquisita em você, sabe? E essa sexualização, óbvio, do corpo da mulher brasileira, que sempre acontece. E nesse segundo momento quando eu fui para os Estados Unidos, já entendendo todos esses contextos, já entendendo todos os preconceitos, e mais uma postura mais observadora, assim, de tentar entender melhor como que funcionavam as coisas nesse país que, para mim, era referência de tudo de imaginário, né? Porque eu sempre fui muito de assistir série, e eu, adolescente, assisti absolutamente todas as séries. A série preferida era Friends, que se passa em Nova York, que é aquela história toda de ficar vendo aquelas ruínas, aqueles negócios, e eu tentar descobrir, entender esse mundo. E até hoje eu acho que os Estados Unidos é meio muito sério, assim, sabe? Às vezes que eu fui, eu sempre fico, caraca, mas é igualzinho da série. Mas precisa ser tão igual da série, não é mentira, né? Porque o Brasil não é igual a novela, sabe? Não, mas acho que tem isso mesmo, mas eu imagino a sensação que eu tenho é porque a gente consome tanta produção norte-americana. E aí, quando a gente vem. Ontem mesmo eu coloquei um filme e passava aqui em São Francisco e eu falei, gente, é igual, eu conheço aqui, eu conheço ali, eu conheço ali. E, aí, e para mim não era estranho ver, porque a gente já tá tão acostumada desde pequeno a receber tanto, eu acho que essa sensação é bem comum. E aí teve esse segundo momento de me reconhecer como brasileira, sentir orgulho por isso e querer me interessar mais pelo Brasil, estando fora. Eu acho que rola esse momento desse choque, assim, para a maioria das pessoas. E durante esse tempo todo, é importante eu falar que eu fui voluntária dessa organização. E dentro desse trabalho de voluntariado, eu fazia, como todo mundo é voluntário, as famílias hospedeiras são voluntárias, aí chega muito intercambista, eu fazia várias oficinas sobre interculturalidade, choque cultural, né? Chegava os gringos adolescentes aqui, e aí eu falava, tá, vamos explicar aqui mais ou menos como funciona a família brasileira, tudo isso desde novinha, né? Desde 17 anos eu vou estudando isso e vou aplicando isso nesses workshops, nesses treinamentos todos. Então, para mim, sair do Brasil é entender cada vez mais sobre o Brasil e me entender cada vez mais como brasileira e entender como funcionam as outras culturas. Eu tenho muito esse olhar observador, assim, sobre as pessoas, sabe?
essas dinâmicas culturais que funcionam em locais específicos. Eu sei, por exemplo, que Nova York funciona muito diferente de São Francisco, né? Eu já fui para as duas cidades. Mas tem uma coisa da cultura americana que é muito presente, muito forte, que aqui eu acho que já varia, por exemplo, um pouco mais do que aí nos Estados Unidos, né? Não, com certeza, né? Cada estado, e inclusive no Brasil, né? Cada estado tem a sua própria dinâmica, né? Ontem eu estava numa conversa e o rapaz me perguntou, eu falei, ah, não, porque o meu estado é no sul. Ele, o Brasil tem estados? Eu falei, gente, socorro, sabe? Olha o tipo de diálogo, né? Que às vezes a gente tem que Uhum, ter, sendo brasileira, vivendo no exterior, assim, é uma luta uhum. constante, né? A gente tem falado aqui também sobre essa ao abraçar a nossa brasilidade, sobre se entender latina, são coisas, aspectos da nossa Uhum, identidade que ficam muito evidentes quando a gente está morando ou, né, sim. viajando para fora do Brasil. Não, me entender latina foi recente, assim. Estamos falando de últimos anos da minha vida, porque eu acho que principalmente por conta da língua, pelo fato de eu não falar espanhol, eu morro de vergonha de não falar espanhol, gente, eu acho isso horrível. Não que eu não falo nada, tá? Eu falo um pouquinho. Mas eu entendo muito bem, eu gosto muito de estudar línguas, eu entendo muito bem, mas eu não falo fluente como eu gostaria de falar. E aí eu sinto um pouco dessa vergonha, assim, de não falar o espanhol e ter essa dificuldade de me reconhecer como latina. Isso só começou com outras mamas e eu tendo contato com outras mulheres da América do Sul. E conversando com elas e vendo experiências semelhantes, assim, porque antes eu não tinha essa questão da latinidade. Por isso que eu acho muito legal o que a Anitta fez no Coachella ontem, no sentido dela isso, de cantar Sim, espanhol, de ter várias referências diferentes e mostrar essa diversidade do Brasil, para entender a gente como, para a gente se ver como latino também, sabe? E fortalecer isso de certa forma com os outros países que estão aqui em volta. sim, e ser latina falante do português também, né? Porque É, é isso. Aqui é se isso. entende muito latino e já se associa, e a gente associa também, né? A gente brasileira Uhum. associa o ser latino à língua espanhola também, quando na verdade a gente fala português, pode falar espanhol, seria ótimo, maravilhoso se todo mundo tivesse oportunidade de aprender, mas a gente sabe que não é assim, né? Que é muito mais fácil no Brasil a gente crescer com contato, falando inglês, tendo aula na escola de matéria Uhum. obrigatória de inglês do que com o espanhol, né? Eu acho que É. a sua experiência é similar a muitas outras pessoas, pelo menos as que a gente tem contato e a gente tenta muito fazer esse movimento de trazer pessoas que são envolvidas de alguma maneira com o sul global. É isso, tem que bater firme e falar, não, eu vou falar espanhol sim, É. vou ter referências latino-americanas, porque senão é isso, né? O nosso Sim, país está virado, olhando aqui, mirando os Estados Unidos e a Europa. E sim. aí, o último checklist da minha lista, somos amigas para sempre. É em relação à dança, que eu também tenho uma relação muito afetuosa, muito de me entender como Flávia a partir da dança. E aí, quando eu fui te stalkear, eu falei, meu Deus, além de tudo, ela dança também. Então, se você quiser contar aqui pra gente um pouco como você Tá, começou, como é pra você, o que que a dança significa na sua vida hoje, o que que já significou desde que você começou a ter esse contato. É isso. tá. Eu entrei na dança porque minhas duas primas mais velhas faziam balé. E aí eu precisava fazer exercício físico. Aí eu falei, ah, então vou fazer balé. Eu tinha 7 anos. Quando eu decidi, entrou eu e minha irmã 2 anos mais nova que eu. E aí eu segui, eu fiz balé até os 18 anos, 19 talvez. E aí depois eu fui pro jazz, pro contemporâneo, fiz algumas aulas de hip hop, mas eu gosto mesmo de qualquer tipo de dança. Então, se estiver dançando, pra mim tá bom, sabe? Eu tive já vários momentos. Então, teve esse momento mais infância, que eu acho que é mais diversão mesmo, não tem muito. Eu sempre fui uma criança mais séria, que leva as coisas a sério, então eu era diversão, mas eu investia um tempo nisso, eu investia, queria, né, levar isso um pouco para frente. Já adolescente, teve aquele momento ó, amor e ódio, que seu corpo começa a mudar. Eu sou uma pessoa grande, alta, grande, totalmente grande, com as pernas grandes. E aí foi aquele conflito de, putz, eu não tenho corpo de bailarina, o que que eu faço agora? Como é que eu vou ser bailarina profissional? Mas eu continuava fazendo. E teve uma época que eu falei, não, eu vou ser bailarina mesmo. E aí eu treinava sempre, tipo assim, umas 5 vezes por semana, 4 vezes por semana. Cheguei a participar de alguns grupos, algumas competições. Mas chega sempre a hora de então, mas e aí, o que que você vai ser?
né? E bailarina não é uma profissão dentro da classe média brasileira. Bailarina é uma outra opção, né? Ou você é, tipo, bailarina desde pequenininho, fodona, subindo na ponta, girando, fazendo pirueta, ou você não pode ser bailarina. E aí eu acabei saindo, desistindo, e fui fazer outras coisas, fazer design, mas eu nunca parei de dançar. Eu parei de dançar na pandemia, o que foi extremamente triste. Antes de parar, eu estava fazendo, na verdade, só polidense e umas outras aulas avulsas, assim, lá em São Paulo, que tinha essa Ai, que eu amo que possibilidade. você é do polidense também. É... E o pole foi uma coisa que me trouxe muito essa questão do empoderamento. E aí a gente pode entrar outro dia nessas questões sobre sexualização do corpo feminino, etc. Mas, assim, em termos de força e de ver meu corpo conseguindo fazer as paradas que eu falava, caraca, foda, sou foda, consigo subir, virar de cabeça para baixo, abrir a perna, cara, quatro. E aí foi muito bom, assim, para mim fazer. E eu só parei por conta da pandemia mesmo, e aí eu vim para Brasília, e agora eu quero voltar, mas eu tô esperando estabilizar algumas coisas para poder voltar. Mas a dança para mim é esse movimento constante, assim, eu não consigo entender muito bem quem não dança. Eu sempre falo que, quando alguém me fala assim, tipo, sei lá, meu primeiro namorado fala, não, eu não gosto de dançar. Eu falei, cara, isso não existe. Essa possibilidade de existência no mundo, ela não existe. Porque é natural dançar. O corpo humano, ele vê um batuque, ele se mexe. Entendeu? Eu acho que tem uma repressão aí, principalmente com meninos, né? Homens cis, que quando eles são pequenos, eles têm uma limitação de que não pode rebolar muito, não pode fazer de tal jeito e tal. E aí algumas pessoas acabam ficando meio tímidas e falam, não, eu não gosto de dançar. Mas eu acho que é mentira, eu acho que todo mundo gosta de dançar. E, cara, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que sai com os amigos e se não tiver ninguém dançando, eu falo, mas gente, tá, não tá bom este rolê, vamos dançar, sabe? E eu gosto dessa movimentação. Essa semana eu fiz uma aula de dança contemporânea depois de, cara, eu não sei, 2 anos e meio sem fazer nada. E foi a melhor coisa, assim, toda dura, querendo morrer, falando, meu Deus, eu estou muito velha, talvez, para isso. Mas meu corpo não tá mais mexendo do jeito que eu queria que mexesse. Mas eu sei que vai voltar. Então, porque o corpo tem essa facilidade, né? A gente tem É essa memória, habilidade. né? A gente tem É memória. memória. Mas só de jogar a cabeça para lá, girar para cá, ralar o joelho, já tá valendo já, porque é muito. Eu falo que, né, eu gosto de meditar, mas tem essa coisa de encaixar na rotina, eu sou uma pessoa muito ansiosa. A dança é o único momento de fato em que eu não penso em mais nada além daquilo, do movimento, sabe? Do que meu corpo tá fazendo na hora, assim, nem com julgamento, nem nada disso. É só tipo, eu preciso fazer esse passo, aí você faz, aí quando você vê, você fez, aí é isso, a dança é a minha grande meditação, assim. E eu tô sentindo muita falta. Partilho muito disso, a dança é minha meditação também. Eu sinto que, além de falar, às vezes, que não gosto de dançar, muitas pessoas falam, não sei dançar. Você sabe Uhum. dançar. Eu sou muito ativista do você sabe dançar, você Eu também. sabe. Você pode não saber uma técnica específica, mas É, você sabe dançar. O próprio movimento livre do seu corpo já é uma dança. Então eu fico, gente, sim, vamos lá, vamos dançar. sim. Queria te fazer a nossa última pergunta, então, que é uma pergunta que a gente faz para todas as convidadas, que é o que te movimenta? Da onde que vem essa força, enfim, essa energia para continuar lutando, para se reinventar, para se movimentar por esse mundo? Cara, depende do dia. O que me movimenta hoje? Não, brincadeira. Eu acho que tem uma frase da Silvia Federici, que eu não vou lembrar direito agora como que ela fala isso, mas assim, quando perguntam para ela por que que ela continua, né, ela tem mais de 80 anos, por que que ela continua lutando pelos direitos das mulheres, e ela fala, eu não tenho alternativa, sabe? Eu não tenho mais o que fazer. Se eu não continuar lutando, meio que a luta acaba para mim, assim, é como se eu tivesse desistido. E eu tenho muito essa sensação, assim, sabe? Mesmo nos dias que eu tô mais desanimada, eu ainda penso, mas tá, e aí? Eu vou fazer o quê? Porque viver como eu vivia antes, me privando dos conhecimentos que eu tenho hoje, eu não consigo mais voltar atrás, né? Não consigo apagar todos esses anos de outras mamas, todas essas leituras que eu fiz. Então, a única alternativa que eu tenho é continuar. E eu sou muito, né, das relações pessoais, assim, desse contato com as pessoas, de conversar, de conhecer. E uma coisa que eu tenho feito muito
e que eu gosto muito de fazer é ter contato com pessoas mais velhas e contato com crianças, assim. E ter contato com crianças é a coisa que mais me move, em geral, porque é muito diferente o olhar que eles têm da vida, né? Do que eles têm que fazer, como que eles curtem. E me dá essa esperança de continuar, assim, para ver essas crianças crescendo, sabe? E descobrindo esse mundo todos os dias, por mais complicado que ele seja. Então, é isso, esse misto do contato com as pessoas, com essa coisa de que entender que a esperança ela vai junto com a luta, né? A luta ela só existe porque eu tenho esperança, e a esperança só existe porque eu luto, porque senão ela acaba em si. Esse questionamento constante, assim. Ai, maravilha! Vamos passar agora para os nossos quadros, nossa parte preferida desse podcast. O primeiro deles é o Que Sobe, que é um quadro onde a gente compartilha uma anedota aleatória aí da nossa existência. Que sobe. Já foi mudando, esse quadro começou de um jeito, agora já é completamente diferente. Então, é isso. Você tem alguma história para compartilhar? Senão eu posso começar, Gui, porque só a nossa conversa já me lembrei de... Pode começar, pode começar. Então, eu tenho uma triste e tenho uma feliz, mas acho que é interessante também, porque como a gente nunca teve esse espaço aqui no podcast para falar sobre vegetarianismo, veganismo, enfim, esses movimentos aí que também marcam a minha identidade, né? Eu acho que muitas pessoas me conheceram também por causa disso e virou uma coisa grande sobre mim. E aí eu fiquei pensando, contar quando eu me tornei, quando eu tomei a decisão e um momento bem triste do meu veganismo também. Acho que a gente passa aí por algumas dificuldades. Eu sempre digo, quando me pergunto o que é o mais difícil, eu acho que para mim o mais difícil é o social, são os questionamentos e a dificuldade, às vezes, de me integrar aos grupos quando não pensam, né, em alguma opção. E aí vai bem na questão da dieta mesmo, em alguns momentos vira uma restrição, não porque eu acho difícil cozinhar, mas que as outras pessoas não acolhem aquilo. Então, a primeira vez, quando eu sempre fui muito ligada a animais, de maneira geral, era muito apaixonada desde criança, mas nunca cresci, assim, em fazenda, não tinha um contato com uma multiplicidade de animais. E eu tinha 14 anos, eu tinha uma professora muito boa, um beijo para ela, Giovanni, que acho que ela fez uma revolução em vários pequenos aluninhos, porque imagina, isso foi na minha 8ª série, eu tinha 13 para 14 anos, e em uma aula de história ela passou o documentário Terráqueos, que é um documentário já antigo, mas discute muito essa questão moral, né, dos animais ali, e aí mostra a exploração dos animais em diversos âmbitos, vestuário, entretenimento, no meio ambiente, então ele discute muito isso, mas não sei também se era talvez a faixa etária adequada. Não tenho certeza, mas enfim, ela passou um trecho do documentário e eu chorei. Mas assim, eu chorei tanto. Eu tive que ir no banheiro e eu tenho uma paginazinha, eu escrevia diários quando eu era mais nova e tenho uma página que eu escrevo assim, estou com muita vergonha de ser humana nesse momento, de estar fazendo parte disso. E eu fiquei meio chocada, porque eu também, assim como você, não tinha muitas referências de pessoas que não comiam carne na minha vida. Embora depois, quando eu fiquei mais velha, eu entendi que sim, tinha alguma tia ali, não sei o quê, mas no meu círculo próximo não tinha. E aí eu falei, não vou, né? Não quero mais isso. Eu tinha um fandangos de bacon na minha bolsa, falei, não vou comer. E aí naquele dia levei assim uns 3 meses, eu gostava muito de bacon. Levei uns 3 meses, mas toda vez que eu comia, eu me sentia muito culpada, né? Sabe? Parece que a minha comida foi se transformando. O que antes eu via como comida, eu comecei a ver animais ali. E aí eu falava, ops, eu acho que eu não gosto disso, acho que eu não gosto de comer sangue, assim, acho que não é muito meu negócio. Uhum. Aí eu fui, assim, foi uns 3 meses, eu conheci uma amiga minha que já participou aqui do podcast, chama Letícia, e ela me contou, ai, Flávia, eu fui vegetariana uns 4 meses, uns 5 meses. Falei, amiga, dá pra fazer isso? Tipo, esse desafio é um negócio, que legal. Eu falei, então tá, não vou mais comer carne. E aí, com 14 anos, parei de comer carne. E na mesma época, meu pai chegou para mim e falou, para mim, para toda a minha família, eu tenho 3 irmãos, então é uma grande comunidade na minha casa, falou, não vou mais comer carne. E aí a gente bateu, assim, no mesmo tempo, então facilitou muito para todo mundo, porque Bom. eram 2 pessoas e uma família de 6, então todo mundo ali, ele modificou. E eu acho que ia contar histórias disso, mas acho que eu não vou contar, vou deixar para um outro episódio, que foi um momento também, que foi um momento de não acolhimento. Ao mesmo tempo que na minha família ali eu fui muito acolhida, e claro, né,
sempre tem embates, dificuldades, até todo mundo se adaptar. Foi um processo, eu não acho que é uma coisa fácil para todo mundo, né? Tem pessoas que estão muito ligadas ao afetivo, a tudo, mas no meu caso ali acho que foi uma adaptação não só minha, também da família toda, porque eu era muito nova, não era eu cozinhando minha comida, não era eu comprando meus produtos, então, né? Agradeço hoje em dia aos meus familiares ali próximos por terem compreendido. E vou deixar a história triste para outro momento, porque vai faltar que sobe em outros episódios. Mas é isso, acho que eu queria esse espaço também para compartilhar, porque depois de um tempo, não sei para você, imagino que muito mais, tendo um podcast que fala sobre isso, muitas pessoas vêm me agradecer e eu nunca, não estava esperando, né? Era pelo exemplo ali, não era que eu estava falando para eles, ai, faça isso, faça aquilo, de maneira nenhuma. Eu sou muito respeitosa com as decisões das pessoas, mas é muito lindo depois de um tempo vir alguém falar, ai, resolvi tentar isso por sua causa, ai, muito obrigada, estou fazendo isso, ai, você pode me ajudar, então acho que isso é muito gratificante, é uma coisa que a gente consegue ver, mesmo sem ter um produto de comunicação necessariamente, não precisa ser pelo podcast, é pelo seu exemplo no dia a dia. Então é isso, gente, meu que sabe de hoje é esse. Deixa eu chamar a Bárbara aqui para compartilhar o dela. Tá, eu queria só falar que eu era a pessoa que me enchia muito o saco das pessoas no começo. Porque eu sentia muita raiva, eu sentia muita raiva. E esse processo de ver o bacon depois como um animal, um porquinho, no caso, hoje em dia é muito doido pra mim, que pra mim é como se fosse uma coisa que não é alimento, sabe? Uma coisa que não é alimento, tá ali, eu olho e falo, isso não é alimento, eu não posso comer, tipo, nem passa pelo meu cérebro. Óbvio, tem várias vezes que eu vejo é um animal, mas assim, eu me bloqueei de um jeito que eu simplesmente vejo aquilo como não comida. O resto todo eu posso comer, aquilo eu não posso comer, sabe? E eu dei vazão a essa minha raiva toda, claro, no podcast. Então eu falo no podcast, quando começa a discussão, eu falo, escuta esse podcast aqui, que aí a gente conversa depois que você escutar. Antes de você escutar, a gente não vai conversar sobre veganismo, porque eu não tenho paciência. Mas deixa eu ver, anedota. Como eu falei, eu virei vegana porque por questões ambientais, principalmente, né? Mas eu nunca fui próxima de animais, eu sempre tive muito medo de animais, eu ainda tenho medo de vários animais, mas minha relação mudou muito depois que eu virei vegana, especialmente depois que eu adotei uma cachorra. E eu sempre tive medo de cachorro. E foi um desafio, assim, para mim. Eu até falei pouco sobre isso. Acho que tem um episódio no Outras Irmãs que a gente fala sobre isso, mas eu falo pouco sobre isso no meu Instagram pessoal. Deve ter feito um dos 2 posts. De que a primeira vez que eu vi uma foto da minha cachorra, eu falei, essa cachorra, eu vou pegar ela é minha filha, eu já decidi. Só de ver a foto da cachorra. Aí a gente foi conhecer ela, tipo, o dia seguinte que eu vi a foto, longe pra caramba, a gente dirigiu mais de 1 hora pra chegar lá no abrigo. E quando eu falei, não, a gente vai buscar a Luna, porque ela já tinha esse nome. A gente ia buscar a Luna. E tinha outra Luna no abrigo. E o cara foi apresentar a gente pra outra Luna, mas eu vi ela e eu falei, eu acho que é essa aqui. Na hora que eu falei, eu acho que é essa aqui, apontei pra ela, ela latiu, tipo, muito, muito forte. Eu falei, pronto, eu estou com medo, vou fingir que ninguém me escutou. Ninguém me escutou. Ninguém ouviu que eu tô apontando pra minha cachorra. E ele foi mostrar a outra. Eu falei, vai que a outra é mais simpática. E a outra era muito mais simpática. E aí eu falei, Vitor, essa não é a nossa cachorra. Ele não é não. Ele falou, é aquela dali. Eu falei, aqui tentou me morder. E eu, assim, já tremendo na base. Aí ele olhou pra mim e falou, Babi, a outra que tentou te morder, no caso, ninguém vai querer pegar ela. Porque ela não é um estereótipo. Ela é muito linda, mas ela não é estereótipo de cachorro bonitinho. E ela é brava, né, e tal. Então vamos ficar com ela mesmo? Tentar socializar ela, porque eu acho que vai ser melhor. E aí a gente foi pra casa, ela foi tranquila, assim. Mas na primeira semana, assim, nas primeiras semanas, ela tinha essa reatividade muito grande comigo. E eu chorava, tipo, é meio triste, mas é feliz, gente, é final feliz. Eu chorava a maior parte dos dias, assim. Eu ligava pra Thaís, eu falava, Thaís, eu não sei o que fazer, porque eu tô morrendo de medo. E eu não consigo chegar perto dela. E aí depois passou, óbvio. Hoje em dia eu pego ela de todos os jeitos possíveis, ela me deixa virar ela de cabeça para baixo, do avesso, puxar o rabo, a orelha, abrir a boca dela, fazer o que quiser com ela deixa. E ela não é mais reativa comigo, ela ainda é com outras pessoas, porque ela é um cachorro que, obviamente, não foi socializado, eu já peguei ela adulta. Ela não foi socializada com as pessoas, ela tem muito medo de pessoas. Mas meu olhar
para outros animais mudou completamente a partir da Luna, assim, foi uma coisa meio de aprendizado diário, assim, de olhar para ela e entender mais ou menos como que o cachorro funciona, porque eu não sabia, porque eu não tinha contato com animais, e consegui mudar minha relação com outros animais a partir da minha relação com meu cachorro. Então é isso, é uma propaganda de adoção, gente, não comprem, adotem seus bichinhos. Ai, é muito bom, a minha também. Ai, é muito amor, né? É, Mesmo quando é isso, porque aí você pega também um animalzinho com traumas, né? E a gente tem que ter é, paciência para cara, ajudar eles nesse processo. tem que ter paciência, tem que ter muita paciência. Ontem mesmo a gente saiu, foi na casa de uma amiga e tinham oito pessoas que ela não conhecia. Ela ficou muito nervosa, assim. Eu tava tipo, gente, ninguém fala com ela. Todo mundo chegava e falava, não é pra falar com o cachorro, você ignora o cachorro. E todo mundo ama o cachorro. Eu falei, não é, ignora o cachorro, você finge que ele não existe. Aí teve uma hora que ela ficou muito estressada, eu falei, não, agora deu. Agora eu vou levar ela pra casa, tudo bem. Uma socialização de cada vez, porque foi 1 ano e meio de pandemia, ela sem ver quase ninguém, né? A gente não socializou ela com ninguém, assim. E agora tá indo aos pouquinhos. Ela já tá ficando mais tranquila, mas ainda é um processo. É um processo, sim, mas Hum. adotem, gente. Ai, é muito bom. Eu tô assim morrendo de saudades da minha. Maravilha. Queria aqui puxar o quadro Movimentando as Ideias, é um quadro de indicações de leituras, livros, práticas, comidas. Vavida, você tem alguma indicação pra gente hoje? Tenho. Eu sou muito das séries, né? Muito. Eu amo assistir série. E eu tô muito no momento de não assistir nada que mexa demais com a minha cabeça, além das leituras que eu já tô fazendo. Então, se vocês quiserem uma leitura um pouco mais reflexiva da vida, eu tô lendo agora o último livro que saiu no Brasil da Silvia Federici, que chama Reencantando o Mundo. E é um livro que dá muita esperança, é muito legal de ler, que fala sobre coletividade, construção coletiva de saberes, e esse compartilhamento de ideias, de experiências com as pessoas. Eu estou gostando bastante. E eu acabei de assistir, eu vou falar porque é o que eu acabei de assistir mesmo. Minha série favorita do ano passado foi Estação 11. A gente fez um episódio sobre ela no Outros Mãos Podcast. Recomendo muito que vocês assistam. Fala sobre essa questão de pandemia e coletividade também. Mas se vocês quiserem uma série um pouco mais leve, conteúdo um pouco mais leve, eu acabei de assistir A Vida Sexual das Universitárias, que tá na HBO. E eu amei, assim, amei porque ela é muito bem escrita, é uma série da Mindy Kaling, que é uma roteirista e uma atriz norte-americana, indiana, muito famosa. E ela é uma série muito leve, assim, que trata de questões pesadas. Eu gosto de séries leves, que tratam de questões pesadas, de forma leve, que a gente pode trazer como comunicação para trazer outras questões para as pessoas mais sérias, né? Apesar de não ser uma série brasileira, é uma série estadunidense que está dentro dessa realidade, mas ela é bem legal, assim, fala sobre diferença cultural. Então, eu gostei bastante de assistir. Ai, que delícia, já anotei tudo. Eu só tenho uma indicação para hoje, que é um livro que eu li essa semana em uma sentada, muito rapidinho para ler, que é o do Walter Hugo Mães, Serei Sempre Teu Abrigo. Eu perdi minha avó recentemente, então eu fui ver a minha lista de livros lidos e são muitos livros sobre luto, muitos livros sobre relações com avós. Eu falei, puxa vida, olha, e é meio inconsciente, não é que eu estou buscando Uhum. encontrar minha avó e o meu processo na leitura. Mas aí baixei esse livro e fui ler e comecei a chorar. Assim, chorava. Porque a escrita do Walter Hugo é muito poética. É, Assim, é como... É um abracinho, né? Um abracinho. E aí eu li... Eu acho que tem umas 50 páginas. É muito rapidinho, porque tem muitas ilustrações também. Então, essa é a minha indicação para você que está nos ouvindo e teve uma relação ou tem ainda suas avós ou avós presentes na sua vida. Porque é literalmente isso. Senti o aconchego nas palavras do livro. Então, minha indicação é única, pois essa semana foi o que eu fiz de leitura. E é isso, a gente está finalizando aqui o podcast. Queria agradecer a Bárbara pelo seu tempo, pela sua presença, por compartilhar tanto aqui com a gente. Então, muito obrigada. A Patrícia realmente não apareceu. Tá aí mandando um beijo para todos vocês, tenho certeza. E obrigada, Bárbara. Agora, eu queria pedir para você deixar os seus contatos e divulgar o seu trabalho também, para quem não conhece, ir lá e ouvir tá mais bom. podcast depois desse. Então, gente, eu estou em todas as redes com o mesmo nome de usuário,
Babsi, B-E-A-B mudo, S-I, Mi, M-I no final, Babsi Mi. Todas as minhas redes são exatamente essa. Para quem não sabe, Babsi é o apelido de Bárbara em alemão, é por isso que eu uso esse nick. Esse nick é coisa muito de tia, né? Esse nick desde sempre. Chat da UOL. Eu uso esse nick desde sempre. Só no TikTok, que é banho de Luna, porque é da minha cachorra, o TikTok no caso. E deixa eu ver, e outros nossos podcasts, então se você procurar nas redes sociais todas, site, ou Bárbara Miranda, outros nossos podcasts, você vai me achar, por favor, façam isso, que tem muito conteúdo legal para compartilhar com vocês, muito mais do que eu falei aqui hoje. Bárbara, muito, muito obrigada. Obrigada, Flávia, eu amei demais estar aqui, muito obrigada pelo convite. Beijo, gente, até a outra semana. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!